Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival, Penina, a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli a observava. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou no devido tempo, deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos aqui um relato de uma família. Essa família era composta por um homem chamado Eucana, por suas esposas, chamada Penina e Ana, e pelos seus filhos, que eram todos filhos de Penina. Naquela época, uma mulher que não tivesse filhos, ela era uma mulher amaldiçoada. Ela era uma mulher muito mal vista, era uma mulher discriminada. Ela era uma mulher infeliz. Então, naquela época, diferente de hoje, que as mulheres têm grandes pretensões, as mulheres hoje trabalham, estudam,
conquistam cargos importantes, naquela época era diferente. Naquela época, tudo o que uma mulher queria era ter um marido e engravidar. Era o máximo que uma mulher podia fazer naquela época. E se ela não conseguisse fazer isso, então ela se sentia tremendamente humilhada, tremendamente desprezada, discriminada, maldita. E aí o que acontece é que Eucana, todos os anos, como judeu que ele era, ele subia até a cidade de Siló, onde existia o templo do Senhor, e lá, uma vez por ano, ele ia ofertar os seus sacrifícios. Ele levava consigo a sua família, suas esposas e seus filhos. Porém, a Ana não tinha filhos. E toda vez que eles chegavam naquele lugar, a outra esposa, Penina, que tinha vários filhos, zombava de Ana, provocava Ana. Ela ficava assim, sabe? Eu tenho filhos, você não tem. Eu sou mais agraciada por Deus do que você. Deus me ama mais do que você. O meu marido me enxerga melhor do que você. E aí Penina então zombava de Ana, provocava Ana. Muitas pessoas se reuniam ali também em Siló. Eucana não era o único que ia ali para adorar. Então haviam várias e várias pessoas reunidas ali com o mesmo propósito naquela cidade. Então Penina humilhava Ana publicamente. Ela fazia questão de expor Ana em público e mostrar que Ana era infértil. E isso acontecia ano após ano. Até o momento em que Ana, cansada da sua humilhação, cansada de ser zombada, se voltou para Deus com a alma profundamente amargurada, chorando aos pés do Senhor, suplicando por um filho, para que Deus colocasse um fim àquela humilhação que ela sofria. Na verdade, Ana nem estava tão preocupada com o filho em si. A vontade dela não era de ter um bebê no seu colo, um filho que ela pudesse amar e cuidar e lhe fazer companhia. Não era isso. Tanto é que Ana fez um voto com Deus e disse assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar esse filho ao Senhor e vou entregar ele ao Senhor. E aí, se a gente ler mais para frente, a gente vai ver que nasceu Samuel e que Ana pegou Samuel ainda bebê e o levou para o templo. E Samuel, na verdade, cresceu longe da mãe, cresceu sob os cuidados do sacerdote Eli. Então o que Ana queria, na realidade, não era um filho para lhe fazer companhia. O que ela queria era que Deus desse um fim naquela humilhação que ela passava. Ela queria que Deus colocasse um fim naquela situação dramática que ela vivia. E aí nós temos uma situação aqui muito interessante, algo que eu vejo acontecendo até hoje. Pessoas sofrendo, pessoas sendo humilhadas, pessoas com a alma angustiada. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Ana ia todo ano com o seu marido. Porém, em nenhuma dessas ocasiões ela se voltou para Deus. Em nenhuma dessas ocasiões ela engravidou. A gravidez dela só aconteceu no momento em que ela chorou amargamente aos pés do Senhor e lhe pediu para que intervisse. Aí Deus agiu. O que me leva a pensar que talvez nos anos anteriores em que Ana foi até Siló para ali supostamente sacrificar a Deus, adorar a Deus e estar em comunhão com Deus, talvez a humilhação que ela sofresse e as provocações que ela sofresse fossem tão grandes que ela não conseguia sinceramente se voltar para Deus. Ela não conseguia colocar a fé dela em prática. E nós temos, irmãos, um agente de Satanás aqui, que é Penina. Penina zombava dela. Penina atormentava ela.
E o que a Bíblia nos mostra é que Penina não fazia isso no dia a dia deles, em casa. Penina fazia isso quando eles iam para Siló. Portanto, quando Ana ia para a presença de Deus, Penina, esse agente do inimigo, tentava fazer com que ela desistisse de ir. Enchia o coração dela com um sentimento de humilhação, com um sentimento de inferioridade. Para que eu vou até Deus? Para me sentir mal? Para que eu vou até lá? Para ser humilhada? Talvez com isso o inimigo queria fazer com que Ana desistisse, com que Ana não acreditasse mais no sonho dela, com que Ana não tivesse mais fé em Deus. E aí eu vejo um outro agente de Satanás, que é o próprio marido, Eucana. Porque quando o Eucana via Ana chorando por não engravidar, quando Eucana via Ana triste por não engravidar, Eucana não consolava ela dizendo, tenha fé, eu creio que Deus vai te dar um filho. Não, ele não fazia isso. Ele falava para ela, por que você está triste? Por que você está sofrendo por isso? Deixa sair para lá. Eu sou muito melhor para você do que 10 filhos. Eu dou tudo o que você precisa, eu te amo. Então Eucana, também usado pelo inimigo, tentou fazer com que Ana desistisse do sonho dela, com uma abordagem diferente. A Bíblia nos ensina que o diabo é astuto. Então o diabo usou Penina de uma forma direta, agressiva, impactante. E o diabo também usou Eucana, mas de uma forma carinhosa, de uma forma mais amorosa, mais envolvente. Não, meu amor, não chora, não sofre. Eu estou aqui, eu te amo, eu sou melhor para você do que 10 filhos. Mas tem uma coisa, irmão. Ana sabia da dor dela. Ana sabia do sofrimento dela. Ninguém mais sabia. E por um determinado período de tempo, essa estratégia do maligno funcionou. Durante um determinado período de tempo, a estratégia do inimigo de manter Ana afastada de Deus, de diminuir a fé dela, de fazer com que ela não acreditasse mais no sonho, de fazer com que ela não tivesse mais esperança, funcionou. Porque ano após ano, ela foi até lá, porém ela nunca fez o que ela fez agora. Ela nunca foi chorar diante de Deus. Ela nunca foi, como ela mesma disse, derramar a sua alma diante de Deus. Talvez ela estivesse convencida de que não havia mais jeito para ela. Talvez ela estivesse já convencida que a fé dela não era suficiente, ou que Deus não se importasse mais com ela, ou que aquilo que ela escutava dos outros era verdade. Durante um período de tempo, essa tática do maligno funcionou. Porém, chegou um momento em que Ana fez uso da fé dela e verdadeiramente ela se voltou para Deus. Verdadeiramente, com o coração derramado diante de Deus, ela clamou, falou: Senhor, põe um fim à minha humilhação. Senhor, tira de mim essa dor, tira de mim esse sofrimento, eu não aguento mais. E a Bíblia nos diz que nesse momento Deus ouviu o clamor de Ana, Deus ouviu o choro de Ana. Só que tem um detalhe, irmão, eu tenho certeza, conhecendo Deus como eu conheço, que Deus recolheu desde a primeira lágrima que ela derramou. Deus viu ela desde o primeiro dia que ela estava triste. Porém o Senhor aguardou até que ela se voltasse para Deus, até que ela caísse na real e entendesse algumas coisas. Primeira coisa que ela tinha que entender, que o que as pessoas diziam para ela não era verdade. A forma com que as pessoas queriam fazer com que ela se sentisse era obra do maligno. Ela não deveria dar ouvido para aquilo.
Quando tentaram humilhá-la, dizer que ela era incapaz, dizer que não tinha mais jeito para ela não deveria acreditar nisso. Ela não deveria permitir que esse tipo de sentimento penetrasse no coração dela. Depois, ela precisou entender que o que é impossível para ela é possível para Deus. Ela precisou entender que não dependia dela engravidar, não dependia do marido dela engravidar, dependia de Deus. Ela precisava entender que o único que podia colocar um fim àquela humilhação, àquele sofrimento, àquela situação ruim, era o Senhor. E por último, ela precisava conhecer a fidelidade de Deus. Ela precisava saber que aquele Deus, que ela ano após ano ia ali para adorar, que ela ano após ano ia ali para sacrificar, para fazer suas ofertas, era fiel. Ela ia lá ano após ano, mas ela ainda não sabia disso. Ela não conhecia Deus. Só depois que ela entendeu tudo isso, é que Deus agiu na vida dela. E Deus pôs um fim na situação dela. Ela não foi mais humilhada, ela não foi mais discriminada, ela não se sentia mais inferior, ela não se sentia mais uma pessoa amaldiçoada, como era dito na época. Ela podia olhar qualquer mulher nos olhos, no mesmo nível. Deus colocou um fim naquela situação. Irmão, talvez você esteja vivendo assim como Ana, durante muito tempo, suportando humilhações. Talvez durante muito tempo as pessoas estejam dizendo para você, você não vai conseguir. Desiste disso, você não precisa disso. Talvez você tenha pessoas provocando você, dizendo, olha, eu consegui, você não, tentando te diminuir. Talvez você tenha pessoas tentando fazer com que você desista dos teus planos, fazer com que você desista dos teus sonhos. Talvez você tenha se sentido humilhado, tenha sido humilhado por pessoas. A gente sabe o quanto as pessoas são cruéis. Talvez você tenha se sentido inferior, fracassado. Poxa vida, todo mundo consegue, menos eu. O outro conseguiu e eu estou aqui ainda tentando e não sair do lugar. Talvez você olhe para a vida dos outros e se sinta diminuído, porque os outros estão numa situação diferente da sua, porque os outros supostamente são mais capazes, são mais preparados do que você. Irmão, em nome de Jesus, eu quero que você tire tudo isso do seu coração. Isso tudo é uma tática do diabo para te afastar de Deus, para manter você no chão, para manter você triste, para diminuir a tua fé. O diabo quer acabar com os teus sonhos. O mesmo diabo que agiu aqui na vida de Ana, continua agindo hoje. E ele continua usando a mesma astúcia. Ele continua usando todas as ferramentas que ele tem para fazer com que você não enxergue a grandeza de Deus, para fazer com que você não tenha mais esperança, para fazer com que você desista dos seus sonhos, para fazer com que você não tenha mais fé. É isso que ele quer. Porém, meu irmão, o Senhor diz para ti hoje, é necessário que você entenda tudo isso e que você se volte para mim, para que você veja a minha glória na tua vida. Creia nisso. Creia nisso. O Senhor é contigo. O Senhor pode pôr um fim nessa situação. O Senhor pode acabar com o teu sofrimento. O Senhor pode acabar com essa humilhação que você vive. O Senhor pode limpar o teu coração de tudo isso. Mas é necessário que você dê o primeiro passo. É necessário que você compreenda que até hoje
você tentou da tua forma, do teu jeito, mas você não colocou Deus no processo. Até hoje, você ainda não colocou o seu plano, a sua situação diante de Deus verdadeiramente. Ana ia lá ano após ano. Mas eu tenho certeza que em nenhum dos anos anteriores ela foi sincera. Em todos os anos anteriores, as provocações que ela sofria estavam afetando a relação dela com Deus. Quando ela deixou de olhar para tudo isso e se voltou para Deus sinceramente, com a alma derramada diante dele, com o coração aberto diante dele, o Senhor agiu. E aí a Bíblia nos diz que no tempo determinado por Deus, não por Ana, ela engravidou e o filho dela nasceu. Ela soube esperar. E o mais interessante, irmão, foi a fé renovada que Ana mostrou. Foi a confiança renovada que Ana mostrou. Porque a Bíblia nos diz que logo depois dela ter chorado, quando ela voltou para a casa dela, o semblante dela mudou. Ela já não tinha mais uma cara triste. Sabe por quê? Porque ela orou como Jesus nos ensina a orar lá em Marcos. Quando vocês orarem, orem crendo que vocês já receberam. É assim que nós temos que orar. Porque a fé é a certeza daquilo que se espera. E Ana esperava por um filho, e ela tinha certeza que esse filho viria. Por isso ela já voltou para a casa dela, tranquila, em paz, sabendo que Deus ia fazer, sabendo que na hora certa, no tempo de Deus, a vitória chegaria. Então, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida hoje. Faça como Ana. Não dê ouvidos para Satanás. Não permita que o teu coração, que a tua mente sejam cheias de sentimentos malignos, de pensamentos malignos. Você não é menor do que ninguém. Não aceite mais essa humilhação, esse complexo, esse sentimento de inferioridade, porque Deus é contigo. Volte-se para Deus. Confie no Senhor, verdadeiramente. E aí você vai ver o agir de Deus na tua vida. Deus foi fiel na vida de Ana. E esse mesmo Deus continua sendo fiel hoje. Amém?